Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. E como sempre, vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos, nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que neste mês de agosto estará completando no próximo dia 10, 116 anos de existência. Então é com muita alegria que eu renovo o convite de vocês que estiverem passando aqui por perto, porque todas as doutrinárias, as reuniões públicas que vão acontecer no mês de agosto estarão celebrando o aniversário da nossa casa. E na próxima segunda-feira, que é dia 10 de agosto, o dia mesmo do aniversário, nós estaremos batendo parabéns, vai ter bolo, então quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, quiser celebrar conosco esse momento, serão muito bem-vindos. Aqueles amigos que estão há um tempo sem poder vir a casa porque mudaram, porque estão em locais distantes, se puderem aparecer, será um prazer revê-los para nós celebrarmos mais um ano de existência da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que fica na rua 1º de dezembro, número 16, Cidade Nova, em Salvador. Será um prazer recebê-los para que nós possamos continuar tendo esse espaço, essa casa, esse lugar de aprendizado do espírito imortal que nós somos e que há 116 anos está aberta para nos receber. Então, venham para comemorar com a gente, que será um prazer. E na quarta-feira nós temos o nosso grupo de estudos das obras básicas, que é também nesse formato no canal, mas também de forma presencial. Então tá passando por perto na quarta também, vem conhecer a casa para que nós possamos refletir juntos sobre os temas que a doutrina espírita nos propõe, para que nós possamos utilizar essas reflexões nesse nosso aprendizado atual, com esse personagem que nós estamos agora, para que ao retornarmos à dimensão espiritual, nós possamos ter feito melhores escolhas do que as escolhas que nós já tenhamos feito antes. Então, esse estudo, essas reflexões é para isso, para ampliar a nossa consciência, para que nós possamos utilizar melhor esse nosso aprendizado, esse momento atual que nós estamos vivendo. Então, venham, será um prazer recebê-los. Quem não pode, assistam o canal, acompanhem os outros vídeos para dar seguimento aqui, pegar o gancho da pergunta que nós estamos. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, o Livro dos Espíritos tem 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Nós estamos no capítulo 9 do livro 2º, que tem o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E chegamos à pergunta 549, cujo título do item é sobre os pactos que são feitos. Kardec questiona os espíritos
sobre esses pactos para que a gente possa entender melhor. Então vamos lá? Vamos estudar. Eu sempre lembro aqui a vocês que a tradução que eu leio para vocês aqui aqui eu estou utilizando, que eu tenho várias, gosto de muitas, mas a que eu estou usando no momento é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Ok, meus amores? Vamos lá? Sobre os pactos. Pergunta de número 549. Há alguma verdade nos pactos com os maus espíritos? Aqueles acordos, aqueles pactos que as pessoas fazem, né, para obter algum tipo de benefício, para prejudicar alguém, para ter algum tipo de retorno que lhe interesse, e vai pactuar com espíritos que ainda ignoram o que é melhor para si, o que é melhor para o outro, e que ainda nesse nível de ignorar o que é bom para si e para o outro, se comportam, se prestam a esse tipo de situação. Então, há verdade nesses pactos com esses maus espíritos? Pergunta de Kardec. Vamos à resposta dos espíritos. Não há pactos, mas a má natureza encontra sintonia com maus espíritos. Por exemplo, se de sua parte quiser atormentar o seu vizinho e não souber como proceder, procura chamar pelos espíritos inferiores, que também querem apenas o mal, e para ajudá-lo, querem também ser servidos em seus maus instintos. Mas isso não quer dizer que seu vizinho não possa livrar-se deles por uma ação contrária e por sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma má ação pelo simples fato de o querer, atrai os maus espíritos em sua ajuda. Fica assim obrigado a servi-los da mesma forma como o auxiliaram, pois também eles têm necessidade dos homens para o mal que querem fazer. É somente nisto que consiste o pacto. Resposta grande dos espíritos. Vamos voltar para que a gente vá entendendo. Então, a primeira coisa que os espíritos dizem, não existe esse pacto. O que existe é a intenção de duas pessoas que têm os mesmos tipos de pensamentos e sentimentos, que têm a mesma sintonia, que vibram no mesmo patamar, que têm a mesma natureza e por isso sintonizam. Por isso que quando um pensa, o outro que pensa daquele mesmo jeito, opa, se aproxima. Tô vendo aqui alguém que pensa como eu, que sente como eu, que está com vontade de prejudicar alguém, né? Porque ó, o que os espíritos dizem, são espíritos inferiores, espíritos de terceira ordem, espíritos que ainda não entendem que ao fazer isso eles estão apenas retardando o seu movimento, o seu processo, o seu crescimento espiritual, que enquanto ele busca prejudicar o outro, ele não cresce, ele não avança, ele não segue a sua vida e a sua jornada. E aí os espíritos dão exemplo, né? Você quer estar aborrecido com seu vizinho por algum motivo, aconteceu alguma coisa que você chateou, que seu vizinho não fez, aí você vai, vou procurar aqui, vou sintonizar, vou fazer uma prece. As pessoas ainda têm a coragem de dizer que é uma prece a esses espíritos, vou chamar esses espíritos, vou invocar esses espíritos para que eles me ajudem, para que ele se dê mal, para que a vida dele
aconteça tudo errado, né? E quem serão os espíritos que estarão ouvindo isso e se aproximando? Aqueles que pensam e sentem com esse mesmo sentimento que eu estou tendo quando eu quero fazer isso com meu vizinho. Mas os espíritos vão dizer, isso quer dizer que você vai conseguir prejudicar seu vizinho? Isso quer dizer que seu vizinho vai sofrer a ação disso aí e que ele não pode se livrar disso porque ele às vezes não está nem sabendo do que está acontecendo, não sabe nem da sua insatisfação? Não. O vizinho, se ele tiver uma ação contrária, um movimento contrário, uma vibração diferente, um sentimento diferente, um pensamento diferente, uma intenção de viver de uma forma diferente, isso que você e aquele outro que você está querendo se juntar vai pretender fazer, não vai ter eficácia nenhuma para essa pessoa, porque por sua ação contrária, um movimento diferente e pela sua vontade, ele vai repelir esse tipo de experiência na vida dele, porque o que a gente vive está dentro do nosso campo interno, do nosso campo mental, do nosso mundo interno. Então, se aquela pessoa não sintoniza nessa faixa, você pode até tentar, mas a coisa não vai funcionar, não vai dar certo. Agora, os espíritos chamam a atenção. Agora, você que quer cometer essa má ação, essa ação contrária contra o outro e por vontade própria, né? Você está atraindo companhias que não são boas você manter perto de você. Afinal de contas, o mestre já nos ensinava a orar e vigiar sem cessar para que a gente tivesse cuidado com as companhias que estão nos inspirando, nos incitando a fazer determinadas situações, fazendo com que, às vezes, sentimentos que começam a brotar dentro de nós, se a gente não tiver vigilância, eles vão insuflar e aquilo pode aumentar. Então, aquele que faz isso atrai para si pessoas iguais, pessoas de nível evolutivo inferior. E aí os espíritos dizem, boa notícia para você, ou má notícia para você, né? A notícia é, toda ação gera uma consequência. Toda escolha, você vai ter uma consequência que você vai ter que conviver com essa consequência. E qual é a consequência? Você fica também obrigado a servi-los do mesmo jeito, porque assim como você espera que eles façam isso para vocês, eles também dizem, ok, a gente pode ajudar, mas você também fica me devendo isso, porque os espíritos dizem, né? É como esse acordo, você vai ter que também servir a essa pessoa naquilo que essa pessoa quiser, porque eles dizem, também os espíritos que não estão nessa dimensão têm necessidade de utilizar o encarnado para fazer mal a quem eles querem. Então, eles podem usar você para influenciar você, lhe inspirar a prejudicar uma pessoa que esteja encarnada e às vezes que você não tem absolutamente nada, mas você vai estar por uma questão de sintonia vibratória e por essa afinidade que você criou com essas pessoas que vão estar lhe cobrando isso, né? De fazer também para essas pessoas aquilo que você desejou que essas pessoas fizessem com alguém do seu desafeto. Então, os espíritos dizem, só nisso que consiste o pacto, nessa vinculação, nessa união que você fica com essa pessoa, que não tem garantia nenhuma de que você vai conseguir alcançar o que você deseja. Mas a aproximação dessas pessoas e o retirar
essas pessoas da sua vida, aí já é outra questão. Que aí sim passa a ser responsabilidade sua e você que vai ter que fazer o trabalho de se afastar dessas pessoas, mas para isso modificando os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua sintonia, a sua vibração. Essa foi a resposta dos espíritos. Mas nessa pergunta 549, quando os espíritos respondem, Kardec tece um comentário a essa resposta. Então vamos lá ao comentário de Kardec. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes de espíritos inferiores, é proveniente da sua submissão aos maus pensamentos que lhes sugere e não de acordo feito entre eles. Então, quando um espírito está sobre a influência negativa, que a gente chama aí de um processo de obsessão, de submissão a outro espírito, não é por conta de pacto que foi feito, nem acordo, mas é os seus pensamentos e sentimentos que acabam ligando essas pessoas. Continua Kardec. O pacto, no sentido comum atribuído a essa palavra, é uma alegoria que ilustra uma má natureza simpatizante com os espíritos malfeitores, ou seja, são os meus sentimentos e os meus pensamentos que atraem e me ligam a essas pessoas que passam a controlar os meus pensamentos, que passam a estar ali, ó, de forma constante, a insuflar, a inspirar, a botar pensamentos na sua mente para que você faça aquilo que não é adequado, não é apropriado, e que você atraiu essas pessoas a partir desses pensamentos equivocados de prejuízo a qualquer outra pessoa. Então essa foi a pergunta número 549 sobre os pactos. Continuando, Kardec vai dizer, pergunta 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais figuram indivíduos que teriam vendido as suas almas a Satanás para obterem certos favores? E essas pessoas que dizem que venderam a alma ao demônio, ao Satanás, e com isso conquistaram coisas e agora elas estão presas nesse compromisso. Elas estão com essa alma vendida. Como é isso? Qual é o sentido disso, então? Dessas lendas, que Kardec chama aqui de lendas fantásticas. De onde vem isso? Qual o sentido disso aí? Resposta dos espíritos. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. É um erro prenderem-se ao sentido literal. Lembremos do que o mestre falou, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então a gente se prenda, né, à essência da coisa, não ao sentido literal. Mas continuemos com a resposta dos espíritos. Então, todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. É um erro prenderem-se ao sentido literal. Essa é uma alegoria que pode ser explicada assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas pelas quais deve passar e sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas, em vez de se libertar da matéria, a ela se liga cada vez mais. O que foi para ele uma alegria na terra, não será no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta por intermédio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu apego aos prazeres materiais,
submete-se ao domínio dos espíritos impuros. Estabelece-se dessa forma um pacto implícito que o conduz à sua própria perda, mas que ele é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos se tiver firme vontade. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Que mesmo essas experiências dessas pessoas, e mesmo quando de alguma sorte essas pessoas alcançam o que elas acham que foi através desse pacto, isso nada mais é do que o exercício do seu livre-arbítrio, interferindo nos processos de aprendizado que esses espíritos deveriam ter, e por força de sua vontade eles acabam modificando essas experiências. Mas o que é que ele perde? Porque ele ganha nessa experiência na vida, na dimensão material. Eles podem até ter essa alegria nesta experiência, mas se prendem à matéria e perde no seu desenvolvimento espiritual, atrasando o seu processo e às vezes criando compromissos de provas muito mais desafiadoras do que daquelas que ele estava com esses pactos querendo se livrar. Então, é uma perda de tempo do espírito imortal, que não vai levar nada, que vai deixar tudo aqui. E quando chegar na dimensão do espírito, onde realmente o que ele leva é aquilo que ele conseguiu na sua experiência aqui integrar como habilidade, o que ele conseguiu conquistar através dos seus sentimentos e do seu comportamento, de sua ação, ele vai ver que não vale nada e que aquilo é vazio. Então, nesse sentido, é uma perda muito grande, perda de tempo, que depois nós temos que recuperar com muita força, mas os espíritos terminam dizendo, né? Isso não significa que você, por conta de ter feito isso, vai estar preso para sempre nesse pacto implícito, porque se a pessoa, a partir do momento que ela quiser fazer diferente e quer romper com isso, é só ele fazer o movimento contrário e ir para a assistência dos bons espíritos e com vontade firme e fazendo diferente, fazendo novas escolhas, esse pacto que é, na verdade, um pacto que não é verdadeiro, ele se desfaz. Ok, meus amores? O item sobre os pactos, ele tem apenas essas duas perguntas, 549 e 550, e nós vamos ficar por aqui, porque nós não temos pressa nenhuma, que nós não somos grupo de leitura, nós somos grupo de estudos. Agora nós vamos fazer as nossas reflexões até a semana que vem, e é claro que eu espero vocês lá na instituição, na próxima segunda, dia 10, para bater os parabéns e comer bolo com a gente, e na quarta-feira para nós darmos prosseguimento aos nossos estudos com o próximo item, que será Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, meus amores, no coração de todos, e até a semana que vem. Segunda-feira, vem comer bolo com a gente.